Então vamos para a questão 15, né? Eu perguntei a vocês, disseram que parou na 13, então vamos para a questão 15, continuar nossa resolução aqui. Questão 15. Ele diz, um corpo de massa 200 gramas a 50 graus Celsius. Então, vamos fazer aqui tipo um calorímetro. Temos um corpo, massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Então vamos lá. Um corpo de massa 200 gramas a 50 graus Celsius, então temperatura inicial 50 graus Celsius, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 gramas de água, 50 gramas, que está a 90 graus. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus, então a temperatura final 60 graus. Sendo um calgrama o calor específico da água, e admitindo só haver trocas de calor entre o corpo e a água, determina o calor específico do material desconhecido. Então ele quer o calor específico desse material. Então nós temos que a quantidade de calor do corpo mais a quantidade de calor da água vai ser igual a zero. Então vai ficar 200 vezes C, vezes a variação de temperatura, final menos a inicial, então 60 menos 50, 10. Mais 50 vezes 1, vezes variação de temperatura, final menos a inicial, menos 30, igual a zero. 200 vezes 10 vai ficar 2000 C, e mais por menos vai dar menos. 50 vezes 30 dá 1500, igual a zero. Então 2000 C é igual a 1500. Negativo passa positivo. C é igual a 1500 dividido por 2000. Vamos cortar aqui dois zeros. Vai ficar 15 por 20, dá para simplificar por 5. Vai dar 3, por 5 vai dar 4. 3 dividido por 4 vai dar 0,75. A unidade cal, grama, por graus Celsius. Essa é a questão 15, vamos para a questão 17. Na questão 17, ele diz, mistura-se M1, 40 gramas de óleo na temperatura ΔI, 50 graus, com M2, 60 gramas de óleo na temperatura de 10 graus. Qual a temperatura do equilíbrio térmico? Fazer o mesmo esquema, certo? Faça sempre o mesmo esquema. Então ele dá massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Eu vou chamar óleo 1 e óleo 2. São dois óleos que ele está misturando aí. Aí ele diz que o 1 tem 40 gramas de massa, está a uma temperatura de 50 graus, temperatura inicial 50 graus. O 2 tem 60 gramas de massa e está numa temperatura de 10 graus. Aí quer saber aí qual a temperatura de equilíbrio térmico. Então, neste caso aqui, como ele não dá o calor específico de nenhum dos dois. É isso, ele quer a temperatura final, temperatura do equilíbrio térmico, mas não está dando aqui o ele não deu a
o calor específico de nenhum dos dois. Então, mesmo que a gente considere esse calor específico igual, ainda vai ficar sem ter como calcular. Exatamente. Vou para 19 então. Porque vejam só para vocês terem uma ideia aqui, vai ficar quantidade de calor do óleo 1 mais a quantidade de calor do óleo 2 vai ser igual a zero. Então fica 40 vezes o calor específico vezes temperatura final menos a temperatura inicial. Mais 60 vezes o calor específico do 2 vezes a temperatura final menos a inicial 10. Isso aqui igual a zero. Vou calcular aqui para se ter uma ideia do que vai se ter, certo? Então vai ficar 40C vezes T, 40CT, menos 40C vezes 50 vai dar 2000C. Mais 60C vezes T, 60CT, menos 60C vezes 10 vai dar 600C, igual a zero. Então, como ele quer a temperatura, vai ficar 40CT mais 60CT igual a 2000 mais 600, né? Negativo vai passar positivo, 2600C. Então aqui vai ficar 100CT igual a 2600C. Vai dar para fazer. É só cortar o C com o C. Então fica temperatura final 2600 dividido por 100. 2 zeros, vai ficar 26 por 1. Temperatura final 26 graus. Ok. Então deu para fazer, mesmo sem ele dar o calor específico dos dois. Vamos para 19 agora. Questão 19, dá uma pausa, copia, né? E vamos para 19. Questão 19. O que é que ele diz aí? Num calorímetro de capacidade térmica 2 Cal por grau Celsius. Então vamos lá. Vamos fazer o esquema. Massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Primeiro o calorímetro. Ele diz que ele tem capacidade térmica, então capacidade térmica, massa vezes calor específico igual a 2. Está a 5 graus, temperatura inicial 5 graus. São colocados nele 100 gramas de água. 100 gramas de água. Qual a temperatura de equilíbrio térmico? Sim, a água está a 30 graus. Então, o calor específico da água é 1, ele quer a temperatura final. Então, vamos lá, só são dois elementos aqui. Quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água vai ser igual a zero. Então, vai ficar 2 vezes T menos 5, mais 100 vezes 1 vezes T menos 30, igual a zero. Fazendo chuveirinho aqui, né? Choveu aqui, e aqui é a mesma coisa, vai ficar o quê? 2T menos 10, mais 100 vezes 1 dá 100 vezes T, 100T, menos 100 vezes 30, 3.000, igual a zero. Então vai ficar 2T mais 100T, igual menos 10 menos 3.000 dá menos 3.010, vai passar mais 3.010.
Então aqui vai ficar 102T igual a 3.010. T é igual a 3.010 dividido por 102. Vamos fazer esse cálculo. 3.010 por 102. 301 vai dar 2. Dá 204 para 301. 97. Baixa 0. 970 vai dar 9. 9 vezes 2, 18 para 22. 0, 1 para 7. 7. 9 para 9, nada. Então vamos colocar aqui um 0 e aqui uma vírgula. 720 vai dar 7. Então vou deixar o valor aproximado, 29,7 graus, tá certo? Ou você pode aproximar para 30 graus, depende da resposta que ele vai lhe dar na questão. Ok? Então vamos lá agora para a questão 21. Então lembrando que eu estou fazendo as questões ímpares e vocês fazem as questões pares, tá certo? Eu não estou adiantando o assunto porque como a gente é muito rápido assim para você dar o programa, então a gente vai terminar dando o programa antes, a gente ainda não chegou no primeiro exercício e já está bem adiantado no assunto. Eu não quero prolongar o assunto para não terminar o período e a gente já ter terminado o assunto, né? Porque a aula que a gente faz online, a aula gravada, 20 minutos de aula você dá um assunto. Então, cada aula que eu fizer der um assunto, então a gente termina o programa antes de terminar o curso. É por isso que eu estou batendo mais nas questões, é bom que vocês vão fazendo e vão assimilando mais. Agora vai a questão 21. Deixa eu pegar outro lápis, que esse aqui diminuiu a tinta. Questão 21. O calorímetro contém 70 gramas de água a 10 graus. Vamos fazer o mesmo esquema. Calorímetro, massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Então ele diz, o calorímetro contém 70 gramas de água, 70 gramas, a 10 graus. Temperatura inicial 10 graus, vou colocar logo o calor específico da água, que é igual a 1. Derramam-se nele 50 gramas de água de novo, 50 gramas de água, que está a 20 graus. Não, 50 graus. Aí ele diz que a temperatura resultante, então a temperatura do equilíbrio térmico é igual a 20. Determinar a capacidade térmica do calorímetro, dado o calor específico da água. Então nós vamos ter aqui, vai ser 1 também. Nós vamos ter que aumentar aqui o calorímetro. Ele quer a capacidade térmica do calorímetro, C, e vai estar a uma temperatura, o calorímetro vai chegar a 20 graus e está a uma temperatura de 10. Então, por quê? O equilíbrio térmico vai ser para os 3, então os 3 com 20. Só que dentro do calorímetro tinha essa água aqui a 10 graus, então o calorímetro está a 10 graus. Depois é que foi acrescentada essa água aqui a 50 graus, certo? Por isso que o calorímetro vai ter 20 e 10. Então a gente vai ter quantidade da água, mais quantidade da água, mais quantidade do calorímetro igual a 0. Então nós vamos ficar com 70 vezes 1 vezes final menos a inicial 10, mais 50 vezes 1 vezes final menos a inicial vai dar menos 30, mais C vezes 10, igual a
0, né? Final menos a inicial, 20 menos 10, 10. 70 vezes 1, 70 vezes 10, 700. Mais por menos dá menos. 50 vezes 1, 50 vezes 30, 1.500. Mais 10C igual a 0. 70 menos 1.500 vai dar o quê? 1.000 vai dar 800. Negativo vai passar positivo. Então vai ficar 10C igual a 800. C igual a 800 dividido por 10. C igual a 80 calorias por grama. 80 cal/grama. Ok? Vamos para mais uma, questão 23. Apagar aqui, vocês copiam e vão adiantando os exercícios para não ficar uma sobrecarga para a última hora. Beleza? Vamos para a questão 23. Na questão 23, ele disse: mistura-se no calorímetro de capacidade térmica 10 cal por grau Celsius. A unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Vamos lá fazer o esquema. Massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. O calorímetro é capacidade térmica 10. Está a 20 graus. Aí a massa de 20 gramas de uma substância A, uma massa de 20 gramas, que tem calor específico 0,2, que está a 60 graus, e a massa de 100 gramas de outra substância B, 100 gramas, de calor específico 0,1, que está a 10 graus, determinar a temperatura do equilíbrio térmico, que é a temperatura final. Então nós vamos ficar com a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de A mais a quantidade de B igual a 0. Vai ficar 10 vezes T menos 20 mais 20 vezes 0,2 vezes T menos 60 mais 100 vezes 0,1 vezes T menos 10 igual a 0. Chuveirinho aqui, vai ficar o quê? 10T menos 200 mais 20 vezes 0,2 vai dar 4. Tá certo? É só cortar um 0 e tirar a vírgula. 2 vezes 2, 4. 4 vezes T vezes 60 vai ficar 4T menos 4 vezes 6, 24, 240, mais